As propriedades do yin e do yang, nós vamos ter 4 propriedades importantes. O yin e o yang, eles são opostos. Essa é a primeira propriedade, onde nós vamos classificar o yin e o yang. Então, nós já demos exemplos de como eles são opostos. Nós temos o yin, ele é escuro, enquanto o yang é claro, o seu oposto. O yin representa a noite, enquanto o yang representa o dia. O yin representa o frio, enquanto o yang representa o quente. Sempre classificações opostas. Porém, um não vive sem o outro. Um não existe sem o outro. O yin e o yang, eles são interdependentes, pois para que um exista, o outro tem que existir também. Então, para que eu tenha o dia, eu preciso que tenha a noite. Para que eu tenha o calor, eu tenho o frio. Então, eles só existem porque eles são opostos, mas eles também são interdependentes. Um depende do outro. É como a vela, a chama da vela depende do cordão e da cera da vela para existir. Então, um depende do outro para poder existir. Outra propriedade importante é o consumo mútuo, ou o interconsumo e o intersuporte. O interconsumo, como é que funciona? Quando o yin vai ele vai se consumindo, ele vai se transformando no seu oposto. Por exemplo, o yang máximo é o meio-dia, é a parte mais forte do dia, onde o sol está a pino, o horário mais quente do dia. A partir que eu vou evoluindo pela tarde, ou seja, o yin vai penetrando no yang, e eu vou aí transformando o dia em noite. Então, eu tenho um processo de intertransformação. Então, só ocorre a intertransformação quando eu chego no máximo do meu yang, eu começo a me transformar no meu oposto. E quando eu chego no máximo do yin, por exemplo, quando eu chego à meia-noite, no máximo do yin, eu começo a transformar no oposto, que é o dia. O interconsumo, ou seja, o consumo, eu posso dar um exemplo importante, como, por exemplo, a vela. A chama da vela precisa consumir o yin da vela para poder suportar, então, o interconsumo e o intersuporte, que é o consumo mútuo, enquanto um tem suporte no consumo do outro. Então, para que a chama da vela exista, eu preciso consumir o yin.